Graça e paz, queridos, como é bom estar aqui com vocês. Mais um tempo precioso que Deus reservou para mim e para você. E eu queria compartilhar e falar de um homem que mudou a história, revolucionou a minha vida, a sua vida, que é o Senhor Jesus, que é o nosso padrão, o nosso referencial. E é com alegria que eu queria falar sobre avivamento, sobre esse tema que nós estamos esses dias, que se não pela pessoa de Jesus Cristo. E eu queria passar por alguns textos lá do Evangelho de Lucas. O primeiro capítulo está no capítulo 3, verso 21 e 22, que diz assim: E aconteceu que quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz dizendo: Tu és o meu Filho amado, em que me agrado. As Escrituras vai deixar claro para mim e para você a necessidade de sermos cheios do poder do alto. Para quê? Para testemunharmos de Cristo Jesus. Esse deve ser o clamor, queridos, desse tempo, sabe? Tem que ser um anseio do nosso coração, sermos revestidos da plenitude, ser derramado mais unção sobre as nossas vidas. Lá em Lucas 11, verso 13, a palavra vai dizer assim: Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo ao que pedir. Sabe? Nós precisamos clamar, nós precisamos pedir. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele precisou, antes de iniciar o seu ministério, antes de fazer grandes coisas, antes de operar milagres, antes de operar sinais gloriosos para o Senhor Jesus foi cheio do Espírito Santo. O que dirá de nós? Todos nós também precisamos ser revestidos dessa unção. O Senhor Jesus já abriu o caminho, nós precisamos seguir os seus passos. Ele foi como qualquer um de nós, exceto no pecado. Ele não precisou ser perdoado, ele não precisou se arrepender, mas perceba que precisou ser revestido, precisou ser ungido pelo Espírito Santo para iniciar o seu ministério. O batismo, como a gente bem sabe, ele é um ato simbólico, mas também uma ordenança, assim como é a ceia do Senhor Jesus. O que não é simbólico é o batismo e a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Ela é uma realidade mais bela dos céus para mim e para você, para a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos buscar isso, nós precisamos clamar para que esse avivamento, para que essa onda, para que essa chuva recaia sobre as nossas vidas. Como filho do homem, o Senhor Jesus cumpriu todas as profecias. Como filho do homem também precisou ser ungido pelo Espírito Santo para não somente iniciar o seu ministério, mas também para concluir o ministério que Deus tinha colocado sobre a terra. O Senhor Jesus, a palavra vai dizer que não nos deixa órfãos, mas nos envia outro igualmente semelhante em amor, em compaixão, em zelo, cujo nome, entre muitos outros nomes, é o Consolador, a fim de concluir em nós a obra da redenção que Cristo iniciou. Nós temos esse objetivo, temos essa responsabilidade de continuar essa obra que o Senhor Jesus iniciou nessa terra. E lá no capítulo 4 de Lucas, verso 16 a 21, a palavra vai dizer que Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume. Ele se levanta para ler, e foi-lhe entregue um dos livros dos profetas, do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar que estava escrito, dizendo assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou a proclamar a liberdade aos presos e dar recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos,
Então fechou o livro, devolveu aquele assistente e assentou-se. E toda a sinagoga, todos que estavam ali, estavam com os olhos fitos em Jesus. E Jesus continuou dizendo: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Hoje se cumpriu as escrituras que acabaram de ouvir. Nós temos esse objetivo também de proclamar as boas novas do Senhor na face dessa terra, ungido pelo poder do alto. Sabe, queridos, há uma grande quantidade de bons cristãos que são separados, que são santificados, que oram, que leem a Bíblia, que vão à igreja, que dão um dízimo, mas que nunca salvaram uma alma a Cristo. Uma vida cheia do poder do Espírito Santo é uma vida que está que está revestida de unção, de graça, para ganhar almas, assim como Jesus. Não é suficiente ter uma boa vida em Cristo Jesus. O Filho de Deus era perfeito, imaculado também, mas só depois que foi ungido é que conquistou almas, é que teve poder para começar o seu ministério, é que saiu a pregar as boas novas do reino dos céus. Queridos, nós também precisamos seguir os passos de Jesus, precisamos desse revestimento, dessa unção, para que possamos falar, anunciar, para que o Senhor Jesus faça de nós homens e mulheres ungidas e que anunciem a palavra de Deus com ousadia e coragem nesse tempo. É o que nós precisamos, e essa mensagem que eu quero deixar para você nessa manhã, nesse dia, que você possa ser revestido de unção, assim como o Senhor Jesus foi, para fazer grandes coisas nessa geração. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.